Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para ficar em pé. Bem, saúde aos internautas, canal nosso Alex Arafinha, YouTube, Instagram, né? Que Deus possa se fazer presente, oramos pela igreja, também por aqueles que vão ouvir. Vamos orar. Soberano Deus, e grandioso Pai, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por esta oportunidade, mais uma vez, de estarmos na Tua casa, também pela presença dos Teus servos que aqui têm chegado, que o Senhor abençoe cada um, aqueles que não podem estar aqui nesta noite por motivo de enfermidade, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha restaurar a saúde de cada um, e que nesta noite, Senhor, o Senhor faça-se presente na graça do Teu maravilhoso Espírito Santo sobre este lugar nesta noite, em nome de Jesus e amém. Pode sentar. Os hinos sugeridos na lição de hoje, o primeiro é o 432, o segundo 434 e o terceiro 447. Louvamos o 433. Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, da minha amada Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, toma para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir, a minha alma vai Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor, a minha alma é Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Como Deus, o meu querer, faz-me o Salvador, pois já habita no meu ser, enche-me do Teu fervor, a minha alma vai Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, toma para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos
louvando. Aleluia. 134. Aos teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. Aos teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e eterna tem me salvo do temor. Aos teus pés, Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados e aflição, e concede-me constante teu poder consolador. Aos teus pés, ó Jesus Cristo, aleluia, eu descubro teu amor, em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dai-me a Cristo a tua lei, dai-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. Aos teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. Aos teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma abatida neste mundo de horror. Aleluia. Aleluia. Glória seja dado Jesus. Glória a Deus. 447, terceiro hino. Nasceste de novo, anda com Deus, pertence a um povo que vai para os céus. Tem a lei escrita no teu coração, em que já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não menores vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, no céu tu estarás. Já desceste as águas, passas o Jordão. Tens ainda mágoa no teu coração. Fosse batizado como foi Jesus. Segues ao teu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não menores vem. No portal da vida, Cristo acharás.
Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens te preparado, a dizer amém. Ao ver teu vestido, clara tua luz, canta com serviços, vem Senhor Jesus. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, no céu tu estarás. Glória seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite nós já temos louvado ao Senhor Jesus com os 3 hinos sugeridos na lição. E nesta noite, meus amados, nós estamos diante da lição de número 9, do dia 1º de março de 2026, que será amanhã, que tem por título de mãos. Espírito Santo, o Regenerador. É o título da lição nesta noite. Glória a Deus. E o textuário nos diz: Jesus respondendo disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. E a verdade clara nos diz: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Amém? Convido a igreja para ficar em pé para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos de 1 a 8. Glória a Deus. Todos que não já visto, devemos ler em nome de Jesus. Eu primeiro, irmão segundo, e assim seguir. Versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ti ter dito: necessário fizer nascer de novo. Toda a igreja. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Vamos tomar a consideração. Aleluia. Senhor nosso Deus, que maravilhoso Pai, mais uma vez agradecidos a Ti, Senhor, por estarmos aqui diante desta missão maravilhosa. O Teu Espírito Santo tem se fazer presente na vida de cada um que está aqui. Ó Deus, também. Ó Deus, abençoe os que vão ouvir, abençoe os que vão ouvir a palavra, sempre dirigido pelo Teu Espírito Santo. Aqui já nós te agradecemos por tudo nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. E amém. Pode sentar.
Então, meus irmãos, a lição desta noite é mais uma lição importante, né? Falando sobre o Espírito, né? O Espírito Santo é o regenerador, né? É uma lição maravilhosa também, é uma lição que nesta noite, eu sei que cada um que está aqui vai sair alegre diante dela. É uma lição de 3 pontos, que no primeiro ponto vai falar sobre a regeneração, né? Uma obra trinitária, né? Glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo. No segundo ponto da lição, a natureza espiritual da regeneração. É o segundo ponto da lição. E também o terceiro ponto da lição, sinais do novo nascimento em Cristo. Amém? E toda a palavra-chave nesta noite é regeneração. Glória seja a Deus. E nós, nesta noite, cada um tem o espírito de oração, para que Deus venha falar a cada um que está aqui nesta noite, e que nós possamos sair nesta noite aqui maravilhados diante desta lição nesta noite. Amém? Glória seja ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido nesta noite o irmão Laércio, dentro da introdução, se você for, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Salve, amada igreja, papai do Senhor. Amém. Eu fiz no lugar da igreja estar aqui, né? Glória a Deus. Esse Deus maravilhoso, né? Que esse Deus é digno de toda a honra e toda a glória, todo o louvor, né? Aqui nós irmãos liberar aqui nós vamos preparar na introdução, né? A regeneração é a obra indispensável. A salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Essa transformação não é exterior, mas interior. Realizado pelo Espírito Santo, que regenera o pecador e torna nova criatura em Cristo. Nessa lição, veremos a regeneração como uma obra trinitária, sua natureza espiritual e seus sinais na vida do crente. Então, meus irmãos, estou aqui para nós entender, para que a gente, né, nós nascemos de novo, né, nós éramos uma criatura no mundo, a gente veio fazer coisa que não agradava a Deus. Mas aqui está nos ensinando que todos nós estamos sempre novo, nós somos uma criatura. Então nós não podemos agradar a Deus que nós não damos mudança na nossa vida. Quando a gente talvez quer seguir a Deus, nós queremos seguir a Deus de muita maneira. E Deus aqui no seu santo, né, que a gente tem que ser uma nova criatura. Nós temos que nascer de novo. As coisas velhas passaram, né? Nós temos tudo novo. Então, isso que Deus nos ensina, para que a gente seja muito. Deus nos ensina. E no começo, nós, como começamos a nascer criaturas, no começo as coisas às vezes a gente não entende, fica muito difícil. Mas depois nós passamos o tempo, a gente vamos ver a mudança, né? Porque é bonito quando nós passamos na rua, no canto, ou uma pessoa conversa com a gente, e a gente, uma pessoa diz assim, mas eu não vou conversar com ele como crente, é uma pessoa que mudou, uma pessoa que mudou, uma nova criatura.
Ele antes era uma pessoa bruta, era uma pessoa ignorante, hoje não é mais. É bonito quando a gente escuta, tudo isso é maravilhoso, né? Mas quando a gente escuta, ao contrário, a gente não crê, né? Nós ficamos presos de Deus, né? Ele quer que a gente seja nova criatura. Ele não quer que a gente continue do jeito que nós vivemos no mundo. Porque nós, do jeito que nós vivemos no mundo, é um jeito que não agradou a Deus. Então nós aceitamos Jesus, nós dissemos, eles são nova criatura. Então, é aqui que a pessoa está, né, ensinando, né, para que a gente tenha a salvação, Deus, né? Então, eu agradeço a oportunidade, né, que eu e a gente, é muito bom, né, a gente vem aqui ler a história dessa lição, que a gente nos ensina muito. A lição bíblica é uma coisa da igreja, que ensina, que a gente aprende muito, mas escolher a lição direitinho, mas a gente está nela, a gente aprende muito, porque é maravilhoso, né? Quando a gente trabalha na casa de Deus, é maravilhoso. A gente só vai aprender. Muitas vezes nós somos pais, né? Eu sou pai, todos nós somos pais. Mas a gente vinha meditar na parte de Deus. Vinha também que pega uma escola de Deus, porque a palavra de Deus é cruz. É maravilhoso, né? É isso que Deus quer que a gente faça, a gente tem que ser uma nova criatura, a gente tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Cristo Salvador, e aceitar Ele, meditar a sua palavra, fazer para que cada vez mais a gente melhor mais nosso viver, né? A gente viver, né? Amém. Amém, minha amada igreja. Todo crente precisa de nascer de novo, como foi ali diante de Nicodemos, né? Precisaria nascer de novo, né? E é maravilhoso o crente ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é o combustível do crente, né? Para manter o crente aceso na presença de Deus, né, irmãos? E quem tem o Espírito Santo, como nós temos estudado nesta lição, é maravilhoso que o Espírito Santo esteja com cada um de nós, porque quem tem o Espírito Santo está livre de muitas coisas, né? Então nós sabemos que uma lâmpada, uma lamparina sem combustível, sem azeite, ela não pode se manter acesa. E o crente é assim, né? Ele precisa ter o Espírito Santo para se manter aceso na presença de Deus, né? Então que nós possamos sermos cheios da graça do Senhor. E teve razão do Senhor Jesus Cristo, né, onde havia aquele homem ali natural, que não entendia tanto, né, o que era a vida espiritual, mas Jesus falou para ele que para ele, né, entrar no reino de Deus, precisaria de nascer de novo e ter o Espírito Santo em si. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Nilda pode ler o primeiro índice, o primeiro ponto. Ele vai dividindo aqui com os irmãos, né? É bom a gente ir dividindo, né? E não se acanhe não, porque nós estamos numa escola e aí quando a gente vai lendo, a lição vai clareando a mente da gente, a gente vai entendendo. Qualquer dúvida, a gente pergunta um ao outro, né? Porque nós estamos numa escola. Amém? Em nome de Jesus. Fala aí, igreja, com a paz do Senhor. Que eu conheço mais um vídeo da rede. Para juntos nós aprendemos mais da palavra do Senhor, né? Nós vamos a cada dia aprender mais, cada vez mais. E entender qual a vontade do Senhor em nossa vida. O primeiro ponto diz regeneração ou obra trinitária. A doutrina bíblica da regeneração, a expressão nascer de novo, vem em João 3,3, é a tradução do verbo grego, ser gerado ou nascer, é um advérbio, anota, do ato, de cima,
De novo, no diálogo Nicodemos, Jesus explica que nascer de novo não é físico, mas espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nos mostra, né, a doutrina bíblica da regeneração. Regeneração quer dizer transformação. Glórias a Deus. Aleluia. E aqui diz que vem do alto, de cima de novo. Glória a Deus. Aleluia. E a transformação, a regeneração, vem lá do alto. Glórias a Deus. Aleluia. Lá de cima. Glórias a Deus. Aleluia. Porque a transformação, aleluia, só a transformação. Aleluia. Do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O ser só é transformado quando Deus transforma, quando o Espírito Santo de Deus trabalha na vida. Glórias a Deus, aleluia. Essa transformação é feita de dentro para fora. Glórias a Deus, não é por fora. Aleluia, mas é de dentro para fora. Glórias a Deus, aleluia. Aqui nos diz, né, no diálogo de Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. Aleluia. Glórias a Deus. João 3:5. Uma segunda origem não humana. Um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glórias a Deus. Aleluia. A nossa salvação vem pela regeneração do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque de nós não temos nada. Aleluia. Mas Deus, quando chama, glórias a Deus, Ele chama e faz a obra maravilhosa. Ele começa a transformar de dentro para fora, começa a falar no coração. Aleluia. No coração, vamos dizer, esse aqui não dá certo. Esse aqui está errado. Aleluia. E aquele ser que ele vai se transformando dia a dia. Glórias a Deus. Aleluia. Pois é assim a obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Que ele trabalha em nossa vida. Aleluia. Eu vou ler aqui. Aqui a regeneração significa novo nascimento. Está intimamente ligada à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito. Ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Glórias a Deus. Aleluia. O cristão se converte, a criatura se converte. A criatura que está lá no fundo. Glórias a Deus. Como eu mesmo me converti, lá eu era criatura. Aleluia. E a partir do momento que se converte, Deus vai fazer a transformação. Aleluia. A renovação interior pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. É maravilhoso. Aleluia. E é algo que a gente olha assim e pensa: Deus é grande. Porque todas as coisas são feitas por Ele. Glórias a Deus. Porque a transformação do homem, aleluia, a gente vê o trabalhar de Deus. A pessoa está lá no mundo, Deus vem, pega ele, transforma, faz ele uma nova criatura. E você olha para a pessoa e diz, não dá nem para acreditar. Aleluia. Que essa pessoa era aquela que estava lá. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou o quê? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui é uma palavra bem clara, né? É o exigente. Jesus exigiu. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Equivale a dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Está escrito em Mateus 18, versículo 3. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça, que principia a transformação do pecador.
Coríntios 14:17. Torna-se uma nova criatura. Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, não uma condição essencial para a salvação. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Aqui no diz, no milagre do novo nascimento, Aleluia! do novo nascimento, Glória a Deus! no milagre do novo nascimento, há fé e arrependimento. Mas uma pessoa só aceita Jesus e fica firme se ele se arrepender. Naquele momento que Jesus chama, ele se arrepende, vem a fé e o arrependimento. Aí é onde Deus começa a trabalhar. Glórias a Deus. Aleluia! Aleluia. Pois esse é o plano divino da regeneração. Deve ser pregado com prioridade. Aqui dizer que é prioridade a gente pregar, né? Você precisa aceitar Jesus, você precisa se arrepender, você precisa ser uma nova criatura. Aqui no Ginete tem que ser prioridade na pregação. Aqui vai ficar faltando o número 3 e o número 4. Pronto. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. E Aleluia! Deus dê sabedoria, né? A gente, sabedoria dada por Deus. Aleluia. E Ele é quem ensina cada um de nós. Glórias a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, né, amada igreja? Nós aqui na casa do Senhor vamos aprendendo uns com os outros e a Bíblia é bem clara e a gente vai se alegrando quando ela vai falando, como ali falou para aquele homem que não entendia o que era o Espírito Santo vindo do alto, mas através, ao lado dele, tinha uma pessoa que muito especial que ensinou para ele, né? Que ele precisaria nascer, né, da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E assim nós, né, é igual, glória seja, quando a irmã falou que a gente aceita, e quando a gente começa a caminhar, se arrepender daquilo que não agrada a Deus, e através da nossa fé, Deus vai transformando, Deus vai limpando, né? Glória seja a Deus. Um pouco parecido assim com as primeiras chuvas que vem a água suja, aí ela, vamos dizer que ela não açuda, aí com o passar dos dias ela vai processando, vai ficando bem clarinha, amém? Porque ela está bem clarinha, naquela água que chegou vermelha de barro, né? Aí com o passar do tempo vai, aí com o pouco ela vai estar bem clarinha, e assim seja na nossa vida também, né? Chegamos aqui que nem uma água barrenta, né? Aí diante do processo da palavra de Deus na nossa vida, aí vai purificando, vai clareando, e assim a vida do crente na presença de Deus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Vital está com a oportunidade, não? Então o nosso irmão Iago José, ele está com a oportunidade dentro do índice 3, 4 também pode ler em nome de Jesus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia! Eu tive muita alegria, a gente também se sente, né, honrado pelo pastor, o dirigente confiar na gente, né? E aqui não é fácil, em cima do púlpito aqui, não é brincadeira. A pessoa treme mesmo, porque tem que pregar a Bíblia, tem que pregar a palavra de Deus. E aqui nós estamos, como nosso irmão Gilberto falou, nós estamos aqui para aprender. Eu não sei direito, mas o Senhor
nos ajuda. E a gente está aqui para falar o que Deus manda e não o que os irmãos querem ouvir. Então, os irmãos vejam bem a ignorância daquele homem. Ele perguntar para Jesus como é que pode nascer de novo, tem que voltar para o ventre da nossa mãe. Quanta ignorância do ser humano. Então, eu vou estar lendo aqui o tópico 3, né? O Pai como autor da salvação. A regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus. É Ele que inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Então, irmãos, o desejo de Deus não é que haja almas perdidas, mas se o ímpio não quer nada com Deus, o ímpio não quer, nem tem uns que odeia, fala mesmo, eu odeio crente, eu odeio essa raça que só pensa em dinheiro, essa raça que só pensa, para eles são bonzinhos, eles aprontam enquanto é jovem, aí depois fica velho, diz que é crente e quer dar uma de bonzinho. Mas não é assim, meus irmãos. Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é o autor da salvação das nossas almas. Deus é o autor de tudo em nossas vidas. Sem Ele, nada somos. Mas ali, conforme a nossa irmã Nilda leu, o Nicodemos, com sua ignorância, e a Bíblia diz que ele era um estudado, né? Era um estudado, ele era um doutor da lei, e perguntou para Jesus, como pode ser isso? Temos que voltar para o ventre de nossa mãe e nascer de novo? E aí Jesus foi explicando para ele, né, que não se tratava daquilo. Se tratava assim, regenerar diante de Deus e aceitar a Jesus como Salvador. Você quer ir para o céu? Você tem que regenerar. Muitos crentes não existe essa palavra regeneração na vida deles. Graças a Deus, através do culto de doutrina, eu já falei isso, com licença nosso dirigente, eu vou falar de novo. Foi através do culto de doutrina que eu aprendi muita coisa. Eu abandonei a bermuda, eu ia nas farras por aí vender as coisas. Mesmo trabalhando, eu cheguei à conclusão que não era o meu lugar. Eu ia para o estádio vender as coisas, eu ia para essas festas mundanas vender as coisas, isso dentro da igreja, já estava dentro da igreja. Aí depois eu pensei direitinho, falei, a bermuda não foi feita para o homem sair por aí mostrando as pernas, muitos usam regata, eu não tenho nada com isso, eu estou falando por mim, que eu jamais sairei com vestido uma bermuda no meio da rua. Jamais eu vou andar sem camisa por aí. Uma que a gente, né, com esse bucho da gente, vai sair por aí sem camisa? Não dá, não tem como, né? Mas a gente, como servos do Senhor, a gente, como somos obedientes a Deus, nós não temos que esquecer a regata, temos que esquecer a bermuda. E graças a Deus, louvado o nome do Senhor, através do culto de doutrina, foi que eu aprendi essas coisas. Falei, quer saber uma coisa? Eu não vou vender mais nada nessas festas mundanas. Quer saber uma coisa? Eu não vou mais para estádio de futebol vender nada. E graças a Deus consegui superar, estou superando e vou superar assim, enquanto vida Deus me dá, e Deus me dá. Por quê, irmãos? Ali não é lugar de crente, Deus não se encontra no estádio de futebol.
Deus não se importa numa festa mundana. Adianta você ir lá, vende as coisas, sai com o bolso cheio de dinheiro, mas dinheiro de idolatria. Dinheiro tirado ali do meio da idolatria. Não compensa, não vale, pode ser quanto for que não vale. E graças a Deus eu não cheguei, eu consegui me libertar dessas coisas. E é Ele que inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Deus quer salvar todos, mas nem a minoria que querem o amor de Deus. Esse amor divino é a fonte primária da salvação. Velho, irmãos, esse amor divino, é o único amor de Deus, né? O amor de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Então temos que sim ser obedientes a Deus. Muito embora somos falhos, né? Porque nós vivemos num mundo pecaminoso, um mundo de pecado. Mas nós temos que esforçar e matar um leão por dia e pedir a Deus. Deus me liberta de tal coisa, seja lá o que o irmão pedir, seja lá o que a irmã pedir. Você tem que pedir a Deus para te libertar daquilo que não provém dele. Daquilo que não agrada a Deus, nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar, que não existe pecadinho, não existe pecadão. Nós temos que nos libertar do pecadinho e também do pecadão e pedir força a Deus para continuar na caminhada. Outrora eu era um Zé Ninguém, eu era mais que um lixo, mais que um monte de entulho, vamos dizer assim. O porquê? Eu vivia na prostituição, no adultério, eu vivia na cachaça, eu vivia na jogatina. Isso já desviava dos caminhos do Senhor. Mas pela infinita misericórdia de Deus, Ele jogou a corda e no pensamento de Deus Ele falou, vou ver até onde Ele vai. Até que eu não resisti, eu tive várias vezes tentaram me matar e Deus me preservou, porque Deus tinha um plano de salvação na minha vida, assim como tem um plano de salvação na sua vida. Não adianta nós queremos fugirmos de Deus, porque onde você estiver, se você abrir um buraco e se esconder, Deus vai te achar. Se você entrar numa caverna, Deus está ali, irá te achar. Então não adianta nós queremos escondermos da verdade. Quem é a verdade? Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a verdade. João 14, versículo 6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para chegarmos a Deus, nós temos que usar o nosso passaporte, passar por Jesus para chegar a Deus. Quando você vai para outro país, você precisa do passaporte. E por que para chegar a Deus nós não necessitamos também de um passaporte que é Jesus Cristo, onde passaremos ali e Ele nos dará a vida eterna. Essa verdade gloriosa exalta o Pai, como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Olha que maravilha, né? Todos nós recebemos uma nova vida. Eu creio aqui que, eu não sei se, não vou dizer, eu creio que nem todos aqui nasceram em berço cristão, né? Eu mesmo era um dos tais que zombava da palavra de Deus. Falava igual o ímpio fala, o inferno é aqui na terra, morreu, acabou. Mas irmãos, a gente vai vivendo dia a dia, a gente vai ouvindo. Um crente chega e fala para você, mesmo entrando no ouvido e saindo no outro,
você vai ter alguma coisa que vai ficar gravada. Porque Deus deu uma boca para você falar, para nós falarmos menos, e deu 2 ouvidos para ouvirmos mais. Então mesmo o ímpio, você pregando para o ímpio, alguma coisa fica gravada na mente dele. Porque ele vê a diferença em você. Irmã Nilda, irmã Maria, irmã Sandra, andando pela rua aí, eu duvido que todos não pensam, aquela ali é crente. Porque é o bom testemunho, é o traje que as irmãs usam. Agora, sai uma irmã aí de bermuda, igual você vê muito por aí, o que o ímpio vai falar? Vai soltar até piadinha. Porque eles acham que todos são iguais, né? E então, Deus é o autor da nova vida que recebemos. Nós recebemos um dia. Eu recebi um dia, os irmãos receberam um dia. Graças a Deus pela misericórdia de Deus. Não que eu seja bonzinho, não que eu mereça, mas se eu estou aqui, se eu estou vivo aqui, cultuando com os irmãos, é pela misericórdia do Senhor, não que eu mereça. Não que eu mereça, porque a gente vem do charco de lodo, né? Mas que alegria! Eu fiquei muito tempo afastado dos caminhos do Senhor, pela honra e glória do Senhor. Reconciliei com o Senhor em 2009, já ficou o quê? 17 anos para trás, graças a Deus, 17 anos na presença do Senhor, só alegria no meu coração. Ali na minha casa, eu estava até comentando com o irmão João ontem, os TJ passam lá, ele bate em todas as portas. Aí eu não sei o porquê, eles nunca bateram na minha porta, na porta da minha casa. Eu escutei uma vez aquele senhor, aquele que parece que é o chefão dos meninos aí, falar para mim, né? Eu morava na casa da esquina da minha sogra, eu escutei ele falando, não bata aí que o pessoal são crentes, vamos passar direto. E eu mudei de casa, eles passaram, comigo passaram, num grupo, bateu em toda a porta, e lá em casa eles passaram direto. Porque é o brilho, é o testemunho que nós estamos andando, das nossas andanças pela cidade. Uma cidade tão pequenininha que é Brejinha, né? Parece que é 8.000 habitantes, né? Não adianta a pessoa dever um dinheiro para você e não pagar e querer fugir, porque ele uma hora vai encontrar com você. A mesma coisa é a vida do crente. O crente tem que dar um bom testemunho. Ah, o pastor Zé Maria não está aqui, não vai ver o que eu estou fazendo. Engano seu. O pastor Zé Maria não é Deus, ele simplesmente pastoreia o rebanho. O pastor Zé Maria, ele cuida das almas que ele quer que vá para o céu junto com ele. Agora, muitos pensam, o pastor está longe, mas não sabe que tem um todo-poderoso Deus lá em cima que está de olho de você, de dia e de noite. Como tem também o acusador que está de olho de você dia e noite, para também te acusar. Mas o acusador nos acusa e Jesus Cristo é nosso advogado. Ele nos defende. Então nós devemos estar atentos, Jesus está voltando. Nossos amigos internautas, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que são afastados dos caminhos do Senhor, não façam como eu fiz, volta para Jesus. E você que ainda não se rendeu aos pés do Senhor, se rende enquanto é tempo, pois os finais dos tempos estão próximos, eles já estão aí fechando os bancos, porque finais dos tempos só comprarão, se você precisar comprar 1 quilo de feijão, você vai ter que apresentar um da besta, senão você não consegue comprar 1 quilo de feijão. E Jesus está voltando, vamos ficar atentos, porque Ele virá, Ele não tardará, Ele virá. Toca o quadro bem rápido para encerrar. O Espírito como agente da regeneração.
o que é regeneração? Somos nós que um dia estávamos longe dos caminhos do Senhor, só fazendo coisas erradas, e muitos nos acusando e dizendo: aquela lei não vai regenerar nunca. Mas Deus, nós temos um Deus que teve misericórdia de nós e nós alcançamos a regeneração. Nós largamos o pecado, nós largamos as coisas erradas para trás e cá estamos na presença do Senhor. Irmãos, Deus se faz presente no nosso meio aqui. Deus está caminhando lado a lado, do lado de vocês, do meu lado, está cuidando da enfermidade da minha esposa, cuidando da enfermidade do parente do nosso irmão Alex, e cuidando da enfermidade dos demais irmãos, do pastor, da irmã Maria, irmã Sandra, enfim, todos os irmãos. Deus está cuidando, Deus está do nosso lado, Deus está visitando nossas vidas aqui agora, porque Deus, Ele está em toda parte. E Ele está do nosso lado, Ele está conosco aqui, e está com os anjos ao redor dos nossos lares, dos nossos filhos, nossos netos, e assim sucessivamente o Senhor cuida de nós, amém? Essa é a regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. É o Pai que decreta, o Filho que a torna possível, por sua morte e ressurreição, e o Espírito que a realiza no coração do pecador. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação. O Espírito opera no nosso meio. É por isso que há transformação nas nossas vidas. Nós somos pequenininhos, mas nós nos esforçamos pelo menos para fazer a vontade de Deus. Esforça-te. Nós já passamos muito mais da metade do caminho. Já atravessamos muito mais do que os irmãos sabem que nós atravessamos. Falta muito pouquinho para o Senhor voltar. E espero que todos nós iremos nos encontrar. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação. Carne é carne. Vamos fugir da carne e tratar do Espírito Santo de Deus. Pois é Ele que cuida de nós. É Ele que nos dá o alimento, um alimento sadio. É Ele que ajuda os irmãos do campo, os irmãos em seus sítios, suas lavouras. É Ele que está sendo contigo. Irmão Gilberto, pastor, demais irmãos agricultores, não pensem que vocês estão sozinhos, porque Deus é contigo. Deus é conosco, vocês não estão sozinhos. Irmão Vital também, que é agricultor, esqueci do irmão Vital. Deus é contigo, irmão Vital, também, com todos vocês. Amém? Amém. Eu acho que Deus mandou parar. Eu paro por aqui. Peço a Deus que abençoe todos os irmãos. Agradeço ao irmão Gilberto pela confiança. E que Deus possa abençoar ricamente os irmãos, não só os irmãos, mas o lar dos irmãos e a parentela dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nós, irmãos, neste momento, vamos orar pelas contribuições na casa do Senhor. Aleluia. Pai, soberano Deus, grandioso Pai, abençoe os teus queridos, teus servos, que aqui estão, os que podem contribuir, os que não podem nesta noite, o Senhor abençoe a cada um, a tua serva, que foi o santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus. Amém. 277. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha
coração este sangue eficaz de Jesus. Aleluia. Salvo estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração mais alvo que a luz, fosse limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana na cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Aleluia. Salvo estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Aleluia. Salvo estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Glória seja ao nome do nosso bom Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar cada um que está aqui, que a regeneração seja maravilhosa na vida de cada um de nós, como bem na pessoa bendita de Jesus, né, irmão? Até o próprio Davi também, no Salmo 51, ele se achou ausente do Espírito Santo e pediu ao Senhor: torne-me na alegria do teu Espírito Santo, né, irmão? Então que nós possamos sentir o prazer de ter o Espírito Santo e sermos lavados, né, pelo sangue do Cordeiro. Já é 8 horas e o trabalho está com o nosso pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Abençoe, Jesus, amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados irmãos agradecidos, agora estamos mais uma noite na casa do Senhor para adorá-lo. Amém. Temos aqui nesta noite com o nosso objetivo de adorarmos a Ele. E diante de mais uma lição nesta noite, a qual os irmãos já comentaram alguns pontos e esperamos que Deus continue nos abençoando e possamos ter passado pela transformação. Glória a Deus. Não é? Porque muitas vezes eu fico pensando, como é tão bonito. Preste atenção no que eu vou dizer.
como é tão bonito ser transformado. Às vezes você tem um objeto de casa, um móvel, qualquer uma coisa, não vale mais nada, você olha assim e vai jogar no mar. Não é? Aí você leva para a mão do carpinteiro, e o carpinteiro lá faz uma reforma, e quando ele volta, você nem pensava se ele chegava àquele ponto. Não é? Aquela mudança fica limpo, bonito, novo. E aí fica pensando, parece coisa comum. É. Assim é o crente, irmão, na mão do Espírito Santo. Muitas vezes a gente pensa que a regeneração vem por isso, por aquilo, mas a fonte da regeneração é o Espírito Santo na vida do crente. Ele pode ser o que for. Por exemplo, a lição fala de um homem foi ter com Jesus à noite. Jesus informou, Jesus revelou como eles deveriam fazer para entrar no reino de Deus. Porque hoje, irmão, sem a regeneração, não pode dizer que é salvo. Se não passar a regeneração, aleluia, ele não nasce de novo, ele não sabe para onde vai. É aqui que está na lição, o vento sopra, não sabe de onde vem, não vai parar. Assim é aquele que não é regenerado. Glória a Deus, não tem paradigma certo, não é? Mas, observando, irmão, como ele é rico, poderoso, mas não sabia nada de Deus, irmão. Que eu fico pensando como Deus é, né, irmão? Então vejam o que ele diz, irmãos. Os irmãos já comentaram o primeiro ponto. O segundo ponto nos mostra a natureza espiritual de quê? Da regeneração. Então, meus amados, quando se olha para alguém, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui aos irmãos. Observe o que eu vou lhe dizer. Eu já estou velho. Se eu passasse 6 meses, preste atenção. Vocês me conhecem, nós estamos quase toda noite reunidos, não é? Os irmãos já conhecem, ele é um neném. Mas se eu passasse 6 meses sem tirar a barba, sem cortar o cabelo, o que é que vocês iriam dizer? Sim ou não? Não é aquele bebê que eu conheci há 100 meses atrás. Sim ou não? Vocês iam admirar. Há 6 meses que eu não tiro a barba, há 6 meses que eu não corto o cabelo. Mas amanhã eu vou ao barbeiro. Mando ele tirar o cabelo, mando ele tirar a barba. Quando vocês me verem, vou dizer, aquele é o bebê que eu conheci. Aquele é o Dedé que eu conheci no passado. Muitas vezes, irmão, o que você quer dizer? É porque você tem que passar pela regeneração, tem que nascer de novo. E quando você passa pela regeneração e nasce de novo, você fica novo. É aquilo que a Bíblia dá, a lição da tudo passou. Agora, as coisas que vocês fizeram, não. E os frutos aqui vai falar sobre os frutos daquele que é transformado. Preste atenção. Jesus disse, a árvore, aquele que está ligado em mim, ele tem que dar fruto. Se ele não der fruto, o que é que ele vai fazer? Cortar e jogar fora. Mas ele disse, aquele que está ligado, ele vai ser mais o quê? Mais zelado, mais cuidado, amém, irmão? Vamos limpar ele mais, vamos cuidar dele mais, para que ele produza mais. Assim é o crente, mas ele precisa estar ligado. Ele tem que dar lugar ao Espírito Santo, para o Espírito Santo trabalhar na vida dele. E ele olhar para si e dizer, eu não fiz nada, como Paulo olhou e disse, até agora não fiz nada. Eu desejaria fazer mais.
Porque, como servo, eu mesmo me torno um servo inútil, que eu deveria ter aproveitado o tempo e ter feito mais. Glória a Deus. Até o crente novo, não é regenerado, ele tem o prazer de fazer mais. Sim ou não? Prazer de cultuar mais, o prazer de louvar a Deus, o prazer. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Não fica com raiva, não. Eu fico triste quando eu vejo o pastor, o dirigente da oportunidade a um irmão. Ele não quer, não. Não é porque irmão Vital rejeito, não. Sempre eu digo isso aqui, irmão, o crente regenerado, ele tem prazer. Eu não tenho. Ele quer cantar. Muitas vezes ele pode até não saber, como a Maria não sabe, mas muitas vezes ela vem e convida uma das irmãs para cantar com ela. Porque tem prazer, ele sente aquela liberdade. E veja aqui, citando o comentário, veja bem, a lição de hoje se fala de dois nascimentos. Vocês prestaram atenção nisso? Quando está escrito, eu vou dar o versículo aos irmãos, está na nossa leitura em classe. Veja bem, versículo 6 da nossa leitura em classe. Veja como diz, o que é nascido. Lê aí, irmão, eu quero que você leia. Versículo 6 da nossa leitura em classe. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne, continua carne. E quem vive na carne, maldito, é inimizade contra Deus. Quem vive na carne não faz a vontade de Deus. Ele é aquele que não vivia. Era aquele que tinha Adão vivia na carne, muito dinheiro, muita sabedoria, mas vivia na carne. E o apóstolo afirma bem claro, aquele que é nascido da carne continua sendo carne. Mas aquele que é nascido, aleluia, do Espírito, ele vai produzir, ele vai dar fruto. Amém? Ele é nascido, de novo ele vai aprender nova ideia, novo caminho, ele vai aprender, aleluia, coisas que ele não saberia. É aquilo que Deus falou através de Jeremias. Clama a mim. Eu vou te anotar, eu vou te revelar para você como bem fazer. Então veja, meus amados irmãos, o nosso segundo ponto nos fala a natureza espiritual da regeneração. Observe, me ajuda aí, nós vamos ler quando eu engajar os irmãos, tá certo? Continue. Veja bem, uma transformação interior. Nicodemo revelou a incompreensão espiritual. A questionar Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? A pergunta reflete sua visão limitada do plano natural. O principal entre os judeus interpretou o novo nascimento como se fosse algo físico da carne. E, de fato, evidencia que a mente religiosa, né? A mente religiosa espiritualmente morta pensa ao empresa muito bem. A mente humana é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém da obra. Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus. Mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior, operada pelo Espírito, não um mero aperfeiçoamento de conduta ou primordialmente moral, mas um novo nascimento operado dentro para fora, com a obra do Espírito Santo. Meus amados irmãos,
Aqui poderemos ver que muitas vezes eu sempre digo aos irmãos, tenha uma ideia, espere, porque muitas vezes a gente toma uma ideia contrária. Nicodemo, muitas vezes, a ideia dele era contrária. Pensava que era por mérito próprio, humano, que poderia ser beneficiado através do céu ou através da salvação. E muitas vezes a gente pensa que somos por mérito próprio, por vontade própria, por desejo próprio, e não é. Ou por saber muito, ou por pensar que somos mais do que o outro, ou fazer a diferença de alguém. Não. Aqui ele está dizendo necessário, essa obra não vem por vontade própria minha, que eu não mereço, nós não merecemos, mas este algo é Deus. Este algo é Deus que prometeu. É obra de Deus. Porque irmão já pensou se fosse por vontade própria? Se fosse por alguém que merecesse? Se fosse porque alguém era bonito ou engraçado, ou intelectual? E muitas vezes a gente se apega nisso. Tem gente que se apega em alguém, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma igreja que se pegou alguém. Paulo chegou na igreja de Corinto, os crentes abraçavam uma turma de crentes. Sim ou não? Outra turma se agarrava ao outro. Outra turma se agarrava ao outro. E Paulo chegou e disse, meu irmão, não é dessa maneira. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Aí um dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Outro dizia, eu sou de Cristo. E você for, provavelmente para a Bíblia, a turma que deu mais trabalho a Paulo era aquele que dizia, eu sou de Cristo. Não tinha nada com Cristo. Não tinha nada com Cristo. Eu quero Apolo, porque Apolo é um homem letrado, é um homem intelectual. Nada, irmão. Mas Paulo foi bem claro. Olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento, quem zera, quem cuida, quem dá, aleluia, crescimento é Deus. É Deus. Então nós estamos vivendo aqui é porque Deus nos amou. Deus tem nos feito a conhecer que passamos um processo, e esse processo, irmão, não foi encontrado em ninguém. Não foi em Moisés, não foi em Salomão, não foi em nenhum outro. Esse processo veio através de um pai, através do filho que nasceu e através do Espírito Santo que continua regenerando, transformando. Amém? Ele continua sendo o autor da regeneração. E a Bíblia diz, olha, tenha cuidado para que você não saia do Espírito Santo. Porque ele é o regenerador, ele é que vai cuidar de você. Se você deixa ser, você vai ficar vazio, né? Então, meus amados irmãos, então poderemos, meus amados irmãos, vermos que ninguém merece o reino de Deus, mas Deus abriu as portas. Deus nos deu um direito de retornarmos para lá. E, meus amados irmãos, e muitas vezes nós revelamos o que somos aqui. Isso não vem de vontade própria, mas a regeneração vai mostrando lá de dentro. Não está lá de fora. Não. Os frutos do Espírito Santo vêm de dentro. É isso? Vem lá de dentro. E a Bíblia, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é tão clara, ele só. Está entendendo? Entenda bem o que a Bíblia diz. Vem de dentro. Porque se vier de fora, irmão, não tem nenhum futuro. Não temos nada. Mas quando vem lá de dentro, é uma coisa permanente. Porque de fora nada é permanente. Mas o que vem de dentro é permanente. Vai apresentando aquilo que a Bíblia diz para todos. Olha, você vai anunciar, você vai revelar os seus planos, aquilo que você é.
você vai revelar o que você é, porque a boca só vai falar daquilo que está guardado. Então, quem passou o processo, irmão, do novo nascimento, nasceu do novo, vive para Deus, os seus frutos, a sua forma, nós poderemos observá-los. Que vem de dentro, você vai saber respeitar, você vai amar, você vai ser orgânico, você vai saber perdoar, você tem paz, você tem alegria. Isso são o fruto da regeneração que o Espírito Santo nos dá. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. E veja bem, irmão, segundo, uma obra soberana do Espírito Santo. Então veja bem, Jesus ensinou ao Nicodemo, não é isso? Que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Se não passar, irmão, por processo, é por isso que muitos crentes aí não quer compromisso. Mas eu digo com sinceridade, é aquele que passou a regeneração e ele nasceu através da água e do Espírito Santo, ele tem compromisso. Quando você vê uma pessoa que não tem compromisso, é porque ele não passou esse processo. Ele ainda está sendo escravo da carne. Mas quando se passa a regeneração, passou o processo da água e do Espírito, nasceu através da palavra de Deus, ele tem compromisso. A ideia dele é uma ideia boa, é uma ideia que a gente agrada naquilo que ele faz, porque os seus frutos não é mais fruto lá de fora ou do mundo, mas agora é um novo ser, é um novo fruto, é uma nova posição, é um novo desejo, é uma nova vontade, aleluia, de fazer, de ir melhorando, porque ele passou por este processo. E quem age nele é o Espírito da regeneração. E ele só faz alguma coisa errada até o dia que ele conhece. Mas no dia que ele toma o conhecimento, o Espírito Santo fala com ele e ele deixa de fazer. Porque ele passou por esse processo. Então, meus amados, então aí Jesus diz a Nicodemo: você quer entrar? Você quer viver para Deus? Você tem que pagar o preço. Você quer entrar no céu? Você tem que pagar o preço. Amém, irmão? Glória seja dada ao nome do Senhor. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado do pecado e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Esta mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Está pensando? Então, isso é significante, porque é mudado, é transformado. Se não encontrarmos transformação em alguém, ele não passou o processo do novo nascimento. Mas quando se passa o processo do novo nascimento, ele é transformado. Ele é transformado. E aqui está dizendo que isso significa que ele é purificado e recebe uma transformação interior pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Isto não provém, não é produzido, esta mudança não é produzida, aleluia, pela carne. Esta mudança não pode ser produzida pela carne, mas sim somente pelo Espírito Santo. Porque a carne é carne. Mas devemos, meus amados irmãos, dar um lugar, deixar Deus agir na nossa vida. Aleluia. É Deus agir na nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. O terceiro ponto nos fala de uma nova vida e uma nova conduta. Já pensou, irmão? Uma nova vida, ele adquire através da transformação, uma nova vida e uma nova transformação.
Mas eu sou crente, continue da mesma forma, ele não recebeu. Ele é aquela pessoa que não quer ser repreendido, é aquela pessoa que quer a forma dele, quer o jeito dele, e ele não passou a transformação. Porque quem passa pela renovação, ele recebe o que está na Bíblia. Ele recebe o que está na Bíblia para que ele adquira uma nova vida e uma nova mudança. E através deste bem estado, ele vai alcançando conhecimento. Ele vai alcançando de Deus o conhecimento. Mas isso somente quando ele tem. Quando ele está na vontade de Deus. E aqui em Cristo é claro, deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está em João 3,6. Então, que Deus nos abençoe, meus amados, que nós possamos dizer ou mostrar, não é dizer, quer dizer, mas é mostrar que somos uma nova criatura. Aleluia. É aquilo que Paulo disse, que não vivo eu, mas agora eu vou deixar Cristo viver em mim. Eu não vou me apresentar o que sou, mas Cristo é quem vai me apresentar. Amém. Amém? Cristo é quem vai dizer o que eu sou. Porque não adianta eu dizer o que sou. O que adianta é você ver de lá e dizer que eu sou. Não é? Porque você sai gritando, sou isso, sou aquilo. O bom profissional, ele nunca diz que é. Alguém é que vai apontar. Porque já passou na casa de 2 ou 3 e todos aqueles vão dar uma boa informação. Fulano dava eu o caminho e a outra. Então nós não poderemos dizer o que somos. Cristo é que vai apresentar. Amém. Amém, minha amada igreja. Diante de tudo, dentro desta lição, que tem por objetivo na regeneração, a conclusão desta lição nos diz assim: a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito Santo concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida do novo nascimento. Amém? Amém. Vamos às perguntas. A primeira pergunta: de acordo com o diálogo entre Jesus e Nicodemos, o que significa a expressão nascer de novo? Significa nascer do alto, uma transformação espiritual operada pelo Espírito Santo. Está lá em João 3, versículo 3 a 5. Amém. A segunda pergunta: como é possível constatar a ação do Espírito na vida do pecador regenerado? Pela mudança interior e pela manifestação do fruto do Espírito da vida diária. Amém. Terceira pergunta: por que a incompreensão espiritual de Nicodemos evidencia sobre o novo nascimento? E a mente natural não pode compreender as coisas espirituais sem a ação do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Amém. Quarta pergunta: o que significa a expressão o que é
nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, versículo 6. Que a carne gera feito amar, mas o Espírito espiritual é na vida. Amém. E outra pergunta. Em linhas gerais, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito são virtudes espirituais que evidenciam a nova vida em Cristo. Gálatas 5, 22 e 23. Amém. Convido a igreja para ficar de pé, para juntos lermos o textuário. Diga comigo, textuário. Jesus respondeu e disse: Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade, eu digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. João capítulo 3, versículo 6. Nós vamos comentar do nosso pastor. Então, com a orientação do nosso pastor, convido o nosso irmão Alex para fazer a oração final nesta noite, em nome de Jesus. Com a orientação do nosso dirigente Gilberto, você necessita de oração? Eu e a minha casa oremos, maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai Santo e Filho. Despeça para os nossos lares nesta noite, ó Pai. Ó Espírito Santo, somos gratos porque até que o Senhor tem nos ajudado. Tem sido uma escola maravilhosa. Que o Senhor continue abençoando os alunos e dando a eles a oportunidade de cada vez mais estar aprendendo da sua palavra, dessa nova regeneração espiritual. Aleluia! De algo especial em suas vidas, que venha crescer, venha germinar e venha dar frutos, e frutos com abundância. O intuito do Evangelho é isso, que vá e dê fruto. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor. Desce essa sala.